Tava aqui, Jaci. Já está conectado, Jaci. Mas eu acho que eu peguei foi o link de um. Deixa eu só ver aqui, está conectado já. Tava aqui, Jaci. Já está conectado, Jaci. Mas eu acho que eu peguei foi o link de um. Só ver aqui, está conectado já. Eu acho que cara, não tá. Eu coloquei um link de Jaci lá e estou colocando outro link agora aqui, ó. Que estranho, cara. Deixa eu ver aqui. Cara, não tá. Eu coloquei um link de Jaci lá e estou colocando outro link agora aqui, ó. Que estranho, cara. Deixa eu ver aqui. Cara, não tá. Eu coloquei um link de Jaci lá e estou colocando outro link agora aqui, ó. Que estranho, cara. Aqui está aparecendo live on YouTube na tela. Aqui está aparecendo live on YouTube na tela. Deixa eu ver aqui como é que tá de pessoas assistindo. Não tem. Porque aqui eu tinha aberto em outra sala aqui. Estranho demais isso aqui. Aqui está aparecendo live on YouTube. Eu estou escutando as pessoas falando as coisas várias vezes. Jaci, tá ouvindo agora, Jaci? Tô 100%. Cara, eu tô achando estranho, sabe o que é, Jaci? É porque assim, eu criei lá, deixei tudo programado, certo? E não tô conseguindo fazer a transmissão do stream. Entendeu? Mas tá live. Tá transmitindo agora, eu acho que tá transmitindo. Não, entendeu? agora não, está transmitindo. Tá transmitindo? Tá sim, eu vou copiar aqui o link e vou te mandar. Então, pronto. Tranquilo, vamos começar, né? Tá transmitindo agora, eu acho que tá transmitindo. Não, agora não, está transmitindo. Tá aqui, ó, vou te mandar o link, eu tô te mandando o link pelo WhatsApp. Vou mandar por aqui, ó. Pelo chat. Esse é o link, ó. Beleza. Tem alguém online? Não sei, deixa eu dar uma olhada, peraí. E tem o pessoal tá vindo aqui que não tá conseguindo localizar. Manda pro meu privado WhatsApp? aqui no meu WhatsApp, manda. Manda aí pra mim. Mandou? Não, tô abrindo aqui o WhatsApp, eu tinha fechado para não ficar na tela. Mandei. Tenta clicar primeiro e assistir. Beleza. Pronto.
Um amigo meu disse que já entrou no canal, mas não começou. É porque, Me perguntou se ainda não eu começou. mandei o errado. Tiziane, manda os outros, manda esse correto aí. Eu vou disparar agora para ti o correto, porque o que eu tinha mandado era o errado, ó. Ah, tá. Eu não consegui abrir o Então, outro lá. Estou mandando agora para você. tá. Tu mandou para mim. Mandei. Eu tô mandando na minha linha direta, na minha mala direta. Ah, tá. Ainda não chegou para mim. Agora chegou. Chegou? É 10 minutinhos de atraso, né? É um erro que todo mundo comete. Não tem problema não. Acho que agora vai dar certo. Bora lá, pessoal? Vamos começar, né? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Bem, gente, esta live aqui hoje, o nosso objetivo maior é poder compartilhar com vocês este momento de pandemia que todos nós estamos passando nessa situação absurda hoje que nós estamos vivendo com relação ao coronavírus. E o escritório buscou os melhores nesse segmento, que eu acredito que, do meu conhecimento, os melhores hoje é Bruno Filisberto, que é um gênio do ramo imobiliário, e doutora Tiziane Palácio, que é uma juíza muito focada nesse segmento imobiliário, registral, gosta muito dessa área. Inclusive, o mestrado dela foi baseado nesse segmento de direito registral. É minha colega de sala do mestrado de Lisboa. E o Djaci Júnior é um empresário, amigo meu e um grande profissional, que também vai estar aqui para poder compartilhar com todo mundo essa questão das dúvidas que os empresários têm, principalmente relacionado ao cumprimento de contrato, como é que se faz, como é que está a situação hoje, o que é que o judiciário entende com relação a isso. Então, tudo isso eu estou trazendo hoje, o escritório está trazendo hoje, para vocês entenderem mais ou menos como é que se procede de agora para frente, diante desse caso totalmente inusitado que nós estamos vivendo. Certo? Aí eu queria, primeiramente, que vocês se apresentassem para as pessoas, começando, lógico, pelas mulheres. Vocês já se apresentaram nos vídeos, mas que vocês se apresentassem para o pessoal poder conhecer cada um de vocês. Ok. Como você disse, meu nome é Tiziane, eu sou juíza no Maranhão, trabalho na 2ª Vara Civil de São José de Ribamar, que é um termo judiciário da ilha de São Luís, e a competência dessa vara é de contratos, é de civil e comércio e registral, né? Abarcando aí nesse caso tanto a parte registral, notarial de imóveis, como também de pessoas físicas, jurídicas, protestos, enfim, todos os cartórios que tem nesse termo judiciário da cidade de São José de Ribamar. Você falou, fiz mestrado, né, e estou doutoranda também pela mesma Universidade de Lisboa, e a minha linha de pesquisa é nessa área. Inclusive, tem um projeto de regularização fundiária na cidade de Ribamar. Nós já fizemos mais de 2.000 regularizações de áreas de trabalhadores rurais, incluindo aí também áreas residenciais, de comércio informal, enfim, todos os que vivem em determinadas áreas que nós escolhemos como um projeto de interesse social. E também tenho um projeto na corregedoria que estou apresentando para o próximo corregedor e o presidente do Tribunal do Maranhão, para nós estarmos tentando inserir esse projeto de regularização em mais 20 municípios, pelo menos, nos próximos 2 anos. Então, realmente, eu sou apaixonada por essa área registral, acho que é muito importante para a economia, que nós tenhamos os direitos reconhecidos
né, das pessoas que ainda não possuem, e acredito que isso vai alavancar tanto a economia quanto a melhoria de dignidade das pessoas que vivem no nosso país. Meu amigo Bruno Felisberto. Roniele, boa tarde, doutora Ticiane, um prazer. Jaci, mais uma vez. Vamos lá, sou advogado, atuante aí na área imobiliária, notarial e registral. Sou ex-oficial de registros públicos, né? Então era oficial de registro de imóveis, títulos e documentos, pessoas jurídicas e pessoas naturais no Rio Grande do Sul. Entre as minhas atividades da advocacia, eu sou assessor jurídico da ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores, né? Ou seja, a classe dos cartorários. Também sou mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra. E aqui em Fortaleza, em algumas outras cidades do Brasil, também ensino em pós-graduações. E é isso aí. E Jaci, o homem aí já decifra o que eu já disse, que é um empresário. Eu queria que você se apresentasse também, Jaci, para o pessoal conhecer o seu trabalho, que está fazendo grande diferença para muitos empresários aí do segmento, né? E eu queria que você apresentasse seu trabalho também aí, se você pudesse. Bem, a gente trabalha fazendo com que as empresas consigam continuar operando de forma online. Então, coincidentemente, veio a calhar com a situação, né? Então, muitas empresas têm nos procurado, a gente trabalha com marketing digital, tem nos procurado para estar implantando esse processo digital. Obviamente, pela situação que a gente está vivendo, as empresas estão sentindo a necessidade de ir para o online mais do que nunca. Então, a situação está propiciando isso. Bem, é um prazer a todos e vamos começar, não é? Quer se apresentar também, Rogério? Não, eu não preciso, não. Você dispensa apresentações, né? Toca para frente. Eu queria ver com você quais eram algumas dúvidas que você já tinha falado comigo, você representando a classe empresária e um gênio. Eu considero você um cara altamente visionário. E eu queria ver com você o que é que você teria de algumas dúvidas para a gente poder elucidar, explicar e tentar trabalhar junto com isso aqui. Bem, a primeira dúvida que eu tenho, e eu acho que não só eu, como a maioria dos empresários, né, partindo do princípio que a maioria dos negócios, se funcionando, porque a maioria não está, né, mas se funcionando, não estão no imóvel locado, provavelmente. Então, você tem aquele custo de operação, que muitas vezes, pela redução de faturamento, fica um custo inviável de ser pago, né? Quais são as opções, partindo do cenário onde o negócio não está funcionando, depois a gente vai para os outros cenários, né? Mas partindo do cenário que o negócio não está funcionando, qual seria as alternativas que quem está locando o imóvel teria? No sentido das alternativas de quem está com o imóvel hoje alugado. Isso. Então, assim, eu queria que a Ticiane pudesse aí começar. Mas, assim, antes de você falar, Ticiane, eu queria que a gente pudesse explicar às pessoas. Nós não estamos aqui num caso concreto. Então, nós temos que diferenciar, que eu estava até entendendo mais ou menos isso, era assim, existem 4 situações dentro dos contratos, principalmente com relação à empresa, que eu acho que o maior problema, a maior celeuma que vai ter é com relação a contrato de aluguel, cumprimento de obrigações com o empresário. Você concorda também, Bruno, comigo isso aí? Concordo. Acho que o maior problema vai ser isso. Então, o que a gente teria... Diga, Jaci. Os 4 cenários que ele está falando seria o primeiro cenário, onde a empresa está inoperante, né? A empresa não funciona mais. Vou dar um exemplo do meu escritório. Pronto, meu escritório está fechado. Para todo custo, meu escritório está fechado, porque eu não tenho um delivery que possa fazer uma entrega de uma petição. Certo? Então, meu escritório está fechado. Aí tem a pessoa... Conhecendo você, já você inventa isso aí. É verdade. Aí eu tenho o escritório, a empresa que está aberta, em tese, mas não consegue mais faturar por conta de toda a conjuntura. Vou dar um exemplo de depósito de construção. Eu tenho clientes nessa situação. Eles podem fazer delivery, mas quem é que vai construir porque está tudo fechado? Pois é. Eu tenho empresas de restaurante que o cara
era muito forte o atendimento no balcão e teve que migrar para o delivery, mas o faturamento caiu. O cara está faturando, mas o faturamento caiu. E tem o outro segmento de clientes, eu estou falando só de linhas de clientes, e tem outro segmento de cliente que o cara aumentou o faturamento nessa pandemia, supermercado. Então, ou seja, nós temos 4 situações Farmácia. que nós temos que definir o que nós vamos fazer. Aí eu queria ver com você, Tiziane, o que você entende com relação a isso, a visão do magistério, da magistratura, o que você entende, o que pode ser alegado, a ponderação disso aí. Você queria falar disso? Isso aí, Ronieli, existe, só antes dela falar, existe até outro cenário que eu estou pensando agora, que é o que a gente está se enquadrando, né? A gente conseguiu, pelo segmento, aumentar o nosso faturamento, mas a gente também não está ocupando o escritório. Então, é até um cenário que seria interessante de ser visto, né? O que é que se faz? Bem, um primeiro ponto que eu queria colocar a respeito disso é que quando você se encontra numa situação dessa, como nós estamos hoje, a primeira coisa que o empresário pensa é como eu vou minimizar custos para sobreviver, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter, o empresário deve ter em mente, é que deve evitar entrar no judiciário. Porque no nosso Código Civil, o legislador de 2002, ele fez uma opção, ele fez uma escolha de diminuir o máximo possível a atuação do Poder Judiciário nos contratos. A teoria da imprevisão contida no Código Civil e os contratos de locação, por exemplo, eles são regidos pela lei, ela tem uma lei especial, mas eles também são regidos pelo Código Civil. Ele colocou a opção, ele optou lá nos artigos 478, 79, 480, 373, ele optou por diminuir, trazer a imprevisão para diminuir o máximo possível a atuação do Poder Judiciário. E o nosso tribunal, o STJ, que é o tribunal que julga essa parte infraconstitucional, ele tem, ao longo de 20 anos, se posicionado em evitar essa atuação do judiciário em estar modificando cláusulas contratuais. Então, tanto que ele já disse que a questão das crises financeiras que o Brasil já sofreu ao longo de todas essas décadas, elas não são imprevisíveis, porque a gente sofre isso com muita regularidade, e ele diz, inclusive, o STJ afirma, que tem que haver, o profissional ele tem que prever que isso é possível no Brasil. Só que isso traz uma certa insegurança, né, no país e evita que os contratantes, principalmente estrangeiros, venham para cá, porque é realmente muito difícil ser empresário no Brasil. Tanto pela questão econômica nossa, que é muito volátil, como também pelas dificuldades que às vezes se encontram nos ambientes contratuais. Então, a segurança jurídica é algo que deve ser primado, para que a gente possa fazer com que essas pessoas que confiam umas nas outras para celebrar um contrato continuem confiando. A fidúcia, a confiança é algo muito importante, né? A gente podia estar falando aí em termos mais técnicos, mas como nós estamos no bate-papo, eu estou preferindo tentar falar de uma forma em que todos compreendam. Então, evitem levar ao judiciário, porque nós temos limites na nossa atuação nos contratos. Tanto que o maior princípio que rege os contratos é que as cláusulas são fixadas pelas partes, né? A pacta sunt servante, né? Agora, existe sim a possibilidade de revisão contratual numa imprevisão, mas nós não temos balizas para dizer que a pandemia seria o caso. Pelo contrário, né? Tudo está nos levando a crer que os tribunais vão exatamente definir o contrário. Tanto que na PL, né, 1179, ele já diz que não é caso, a Covid não é caso de se aplicar a teoria da imprevisão, né? Então, isso já nos conduz a essa baliza, de que isso provavelmente vai continuar sendo traçado dessa forma pelos tribunais, né?
Então, enquanto nós não temos balizas, isso demora um tempo, porque até que os processos cheguem no STJ, nós, juízes de base, vamos estar decidindo, provavelmente o que vai acontecer é a não aplicação da teoria da imprevisão, porque a teoria da imprevisão cabe tudo, mas nosso tribunal, o STJ, já vem definindo casos muito específicos para a aplicação da teoria da imprevisão. Restringe bastante a nossa atuação, tá? O que diferencia nos contratos de consumo. Nos contratos de consumo, nós, juízes, temos uma abertura maior para modificar cláusulas, né? Mas nos contratos civis, não. Então, a orientação que eu passaria, numa visão de judiciário, é repactuação. É sentar as partes, conversarem a situação e num acordo, numa transação extrajudicial, que pode até vir a ser homologada, se for o desejo das partes, né, pelo judiciário, em repactuar aquilo ali, né? Aí são várias as possibilidades e os advogados aí podem até nos trazer, né, pela criatividade que a advocacia possui, né, como natural da veia artística aí dessa profissão, as mais diferentes possibilidades que se possa imaginar, né? Como você já disse, o caso da empresa inoperante vai ser totalmente diferente de uma empresa que está aberta, mas que consegue faturar alguma coisa, mas com faturamento muito menor, né? Talvez jogar isso mais para frente, né? Quando há o aumento de faturamento nesse período, e aí quiser repactuar para pagar para frente, não sei, isso aí vai variar muito de acordo com o caso concreto. Fica difícil se dar uma definição específica, porque não há uma fórmula, né? Bruno, o que é que você acha? Vamos lá, a doutora Odiciane falou várias coisas interessantes, né? Primeiro, é muito bom a gente começar ouvindo a opinião do judiciário, tão bem avalizada, e já por dentro do PL 1179 de 2020, né, que é conhecido como a Lei Anastasia, né, apesar de ainda não ser lei, né, mas é um projeto de lei do senador Anastasia, que contou com nada menos do que 88 proposições de emenda, né? Ou seja, os senadores propuseram aí 88 modificações a esse projeto de lei. Analisando, sem querer ser chato aqui, mas analisando um pouquinho a história, é bem interessante quando a gente vê esse caso do PL 1179, Roniel, porque ele é a prova concreta, a prova viva de que na história nada se cria, tudo se copia, né? Ou quase tudo se copia. Na verdade, a inspiração para o PL 1179 de 2020 foi uma lei francesa da época da Primeira Guerra Mundial, que é a lei Fayot, né? Que só para depois quem quiser pesquisar, né? A lei se escreve F de Fátima, A-I-L-L-O-T de Tatu, certo? Então, o que é que dizia basicamente a lei Fayot, sem destrinchar muito aqui a história? Reconhecendo a mesma situação, mutatis mutandi, aí, né, mudando o que precisa ser mudado, em comparação com o que a gente vive hoje, possibilitava-se às pessoas que tinham relações contratuais fazer a suspensão desses contratos em um prazo até 3 meses, o final da guerra. Por quê? Porque sabia-se que as pessoas, em razão da situação de guerra, ou seja, uma situação de exceção, uma situação excepcionalíssima, não tinham como cumprir várias das cláusulas contratuais. Então, suspendeu-se determinadas cláusulas contratuais, ou suspendeu-se, melhor dizendo, a efetividade de algumas disposições contratuais ou de alguns contratos específicos, como agora se quer fazer com o projeto de lei 1179 de 2020, no período de até 3 meses, terminada a Primeira Guerra Mundial. Bom, isso foi não o início, mas certamente mais próximo da nossa realidade, o ensaio mais expressivo da flexibilização dos contratos por meio da rebus sic stantibus, né, que é a teoria da imprevisão contratual, que é o quê? A gente parte da regra dos contratos, que a doutora Ciane bem pontuou, que é o pacta sunt servanda, ou seja, o contrato deve ser observado, o contrato faz lei entre as partes,
e o judiciário tem sido bem rigoroso em atender a esse princípio, e justamente por isso é que a única hipótese de flexibilização dos contratos para revisão dos contratos, eu não estou falando de extrato ou resolução dos contratos, não estou falando dessa hipótese de pôr fim aos contratos, mas sim de revisão contratual. Então, através da teoria da imprevisão, isso é possível. Qual é o problema aqui, Ronieli? É que essa teoria da imprevisão, essa imprevisibilidade, ainda que o artigo 7º do projeto de lei, até vou ler aqui para vocês o que a doutora já havia dito, ó. O artigo 7º do projeto de lei diz o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou, atenção, a substituição do padrão monetário, né? Então, as regras sobre revisão contratual previstas no CDC, que é a Código de Defesa do Consumidor, não se sujeitam ao disposto no caput desse artigo, ou seja, para o CPC, isso estaria valendo. Para completar, né? Pois não. Isso é exatamente a decisão do STJ que eu te falei. Ele praticamente só copiou aquilo ali, tá ali. É assim, exato. Já se decide, né? Exatamente. Então, assim, a questão da teoria da imprevisão colocada para esses contratos, na verdade, ela dificilmente conseguiria se aplicar. Por quê? Porque, na verdade, essa imprevisão, Ronieli, ela não aconteceu para uma parte ou outra, ela aconteceu a rigor para ambas as partes. Né? Não existe só a situação de Covid-19 para o locador ou só para o locatário, né? Ou para qualquer outro contrato de prestação continuada, como a gente possa ver ali nas hipóteses dos artigos 478, 479 e 480, né, do Código, a teoria da imprevisão, certo? Porém, o que cabe a gente aqui pontuar diante desse fator a minha internet devem ser cumpridos. Porém, eu acho que a minha está ok. Vocês me ouvem e me veem bem? Tá cortando um pouquinho para mim a sua. A minha alô? Um pouquinho, Bruno. Voltou minha internet, não? Voltou, agora voltou. Voltou? Então, assim, vamos lá. Diante desse cenário, outra coisa que eu gostei muito também que a doutora Ticiane falou foi o seguinte: justamente pelo fato de o judiciário mexer o mínimo possível nesses contratos, a conservação e a manutenção dos contratos nesse período, ao contrário do que muita gente pode pensar, ou por reflexo imediato, as pessoas tendem a pensar que o mais viável, a solução mais interessante, seja o desfazimento dos contratos, quando na verdade é o contrário. Quando a gente põe na prática, o desfazimento dos contratos, via de regra, implica numa situação negativa, porque pode implicar na situação de você perder um cenário contratual, você ter que arcar com eventuais multas ou sanções pecuniárias decorrentes de multas desse contrato, e quando passada a situação de excepcionalidade, você tem que retomar esse contrato, e às vezes você não consegue retomar esse contrato nas mesmas condições e com a mesma parte envolvida. Então, a primeira questão que eu peço aqui é a ponderação e custo, não agirem por emoção, não agirem por medo, mas agirem com cautela para que tenham em mente essa premissa primordial, de que a manutenção, a conservação dos contratos, ela é primordial. Aí vocês devem estar pensando, bom, Bruno, mas então como é que eu vou manter ou conservar um contrato que, neste momento, está me causando prejuízo? Então, vamos para a segunda premissa. Esse prejuízo não está ocorrendo só para você. Esse prejuízo também estará ocorrendo para outra parte. E se houver o desfazimento desse contrato, tanto você pode perder o objeto do contrato e isso lhe trazer ainda mais prejuízo, como a outra parte também. Né? Então, tenha em mente que a outra parte também não deverá ter
na maioria das situações, também não deverá ter interesse em rescindir esse contrato, em pôr fim a esse contrato. Então, nós estamos aqui numa situação, nós podemos ter 3 hipóteses aqui, sem querer plagiar a Dilma, tá? Nós temos as hipóteses de ganha e perde, nós temos as hipóteses de ganha-ganha e nós temos as hipóteses de perde-perde, certo? Toda vez que eu estiver falando, estou fora dos termos técnicos aqui, tá? Mas toda vez que eu estiver falando de uma situação de ganha e perde, eu estou falando de uma situação que necessariamente envolva culpa, certo? Alguém deu culpa, alguém deu causa àquele problema para justificar um desfazimento daquela relação contratual. Só que, veja, aqui não se tem uma situação de culpa. Logo, eu não posso ter uma situação de ganha e perde. Eu não posso ter uma situação de desequilíbrio contratual onde um ganha e o outro perde, ou seja, um desfaz o contrato para que tenha para si algum tipo de vantagem e o outro perde com o desfazimento desse contrato. Eu tenho uma situação de perde-perde. As duas partes estão perdendo. Então, na verdade, aqui o que se deve procurar, seja você empresário, seja você uma parte que não trabalha com alguma questão empresarial, ou seja você estando numa situação contratual com o objetivo de conservar, manter esse contrato, o objetivo agora eu acho que é se antecipar, também pegando aqui o gancho que a doutora Tiziane já colocou, é antecipar-se e buscar uma autocomposição, certo? Eu vou dar aqui alguns dados que já estão, inclusive, desatualizados, e a doutora Tiziane deve conhecê-los melhor que todos nós, talvez até já os tenha mais atualizados. Se a gente entra no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, Ronieli, no ano de 2018, só para você ter uma ideia, nós tínhamos ativos nada menos do que cerca de 90 milhões de processos. Isso numa população que conta com 210 milhões de pessoas, contabilizando o neném que está nascendo agora ou o senhor que está morrendo com 100 anos de idade. Ou seja, se eu for contabilizar a população ativa, esse número é muito mais escandaloso, né? Não, e se eu colocar a situação só uma, Bruno, só lhe dando um adendo aí. Se eu colocar que a parte que tem que ter uma parte autor e uma parte ré, presume-se que todo mundo no Brasil litiga. Todo mundo no Brasil litiga. É exatamente isso. A matemática é essa. A parte ré, nós temos 204 milhões de habitantes, 90 milhões de processos, tem criança e pessoas que não litigam, então, ou seja, todo mundo litiga. Então imagine você dentro de uma cultura litigante. Infelizmente, a nossa cultura é uma cultura litigante ainda. Nós ainda não somos estamos caminhando para, né, a passos módicos e ainda tímidos, estamos caminhando para a cultura da mediação, da autocomposição, da conciliação e, principalmente, da extrajudicialização. Hoje, a extrajudicialização ela oferece vários caminhos aí interessantes, justamente para se evitar que essa situação vá ao judiciário, que já é extremamente sobrecarregado, né? Existe um estudo, que posso disponibilizar depois para vocês, que já data de cerca de 2, 3 anos atrás, que diz que o Brasil ele conta com menos da metade do mínimo necessário de juízes, né? Então, você imagine por quê? É porque existem poucos juízes? Não, é porque existem muitos processos, né? Então, na verdade, os juízes os juízes e os seus e os serventuários das varas não tem condição de dar atendimento em menos tempo a tanto processo, né? Porque, como você disse, é literalmente como se cada brasileiro tivesse para si um processo, né? Para engrossar ainda mais esse caldo, no primeiro lugar do pódio aí, desses 90 milhões de processos em 2018, que devem ter tido um número maior de lá para cá, estavam nada menos do que cerca de 2 milhões de processos novos só naquele ano, ou seja, só no ano de 2018, 2 milhões de novas ações entraram discutindo justamente o quê? Contratos e obrigações, né? Então, veja, o que mais se discute, e logo em seguida, em segundo lugar, estavam aí questões vinculadas à responsabilidade civil e danos. Mas veja, então o que a gente está discutindo aqui é literalmente, rigorosamente, o que mais se leva a judiciário para discussão. Então, esse tipo de informação que a doutora Tiziane nos traz, já adiantando o posicionamento
quase que geral do judiciário já nos adianta muito como uma informação de ouro para que a gente se antecipe, para que a gente tenha mais essa informação para se antecipar na solução desses contratos, mediante o quê? Mediante soluções criativas, legais, que viabilizem que esse perde-perde seja o mínimo possível, certo? Para isso, Ronieli, a gente dispõe de algumas técnicas, né? O CPC, né, o Código de Processo Civil atual, que é de 2015, mas começou a vigorar em 17 de março de 2016, ele prevê ali uma inovação, não é exatamente uma inovação no mundo, mas é uma inovação no Brasil, que são os chamados negócios processuais. Muita gente costuma vincular os negócios processuais, Ronieli, exclusivamente à celebração de pactuação sobre andamento processual já dentro de um processo. Quando, na verdade, a regra de ouro dos negócios processuais aí, o melhor utilizar sobre essa possibilidade dos processos judiciais é justamente evitar o litígio processual, é justamente evitar que se vá a juízo. Como assim? Criando dispositivos contratuais que desestimulem para ambas as partes a litigância. Desestimulando que ambas as partes contratantes vão a juízo discutir aquilo, certo? Então, na verdade, assim, eu primeiro, sugeriria que as partes, quando se antecipem agora a repactuação dos contratos, né, temporária, diga-se de passagem, essa repactuação pode ser temporária, através de um aditivo, ou seja, estabelece primeiro a repactuação desse contrato, vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, olha, por 3 meses, falando aqui de um contrato de locação, olha, por 3 meses, nós vamos reduzir aqui o aluguel para 50%, um exemplo, certo? Ou então o locador, se tiver condições, dá uma carência de 3 meses, ou seja, o locatário passa 3 meses sem pagar, sob a condição de que, depois de 3 meses, volta a pagar a cada parcela com uma atualização mediante um índice legalmente permitido. Isso é uma alternativa. A parcela dos 3 meses. A parcela dos 3 meses. Você joga para frente. Ou então, segunda opção, você começa a diluí-la nos outros meses. Vai lá, faça super. Pronto, eu vou pegar o gancho aqui. O Djaci mandou uma pesquisa para mim, que inclusive eu analisei, aquela da Deloitte, Djaci. A empresa, em tese, alguns segmentos vão começar a voltar ao normal a partir de janeiro do ano que vem. Como é que eu vou pegar essa parcela agora, entendeu, Ticiane? E já vou colocar para setembro, esse cara vai ter que pagar esses meses agora que ele ficou sem receber. Aqui foi o exemplo de 3 meses, mas pode se pactuar... Nós estamos vendo aí, né? A gente já está criando um outro problema. Por quê? Porque as coisas não vão... Eu vou acabar não indo para restaurante durante o restante desse ano, se duvidar. Sim. Eu vou te dar um dado aqui, Ronieli, por que eu fiz essa ponderação? Porque é o seguinte, 80%, isso é um dado que é desconhecido pela maior parte das pessoas, mas nada menos do que 80% das locações no país é de um locador que só tem aquela propriedade. Então, eu estou falando de que a cada 100 locações, 80 delas, o proprietário daquele imóvel que está alocando só tem aquele imóvel e, por consequência, tem auferindo daquele imóvel aquela sua única renda, certo? Pode ter outra renda? Pode, mas aquela renda ali, ou ela é a principal ou ela é a complementar, e esse complemento, com certeza, faz falta. Então, na verdade, é de você conhecer, se você é o locatário, né? Você está alugando de alguém. É você conhecer o seu locatário, ou seja, se ele é um monolocador, ou se ele é um multilocador, né? Ou seja, aquela pessoa que tem vários imóveis, e se ele comporta fazer com você uma repactuação desse contrato transitória, sempre relembrando, né? Não é permanente, fazer uma repactuação desse contrato dentro do que você possa pagar. Existe um binômio interessantíssimo do direito de família, que é o binômio necessidade e possibilidade. Eu acho fantástico. Os juízes utilizam muito isso para os julgamentos e para o sopesamento, para a ponderação e para o encontro, né, para encontrar a parcela ali das pensões alimentícias, buscando justamente atingir o máximo possível esse binômio, possibilidade,
necessidade. Então, qual a possibilidade da parte locatária pagar mês a mês? Qual é a possibilidade que a parte locadora tem de ceder daquele valor mês a mês? Qual é a necessidade que o locador tem de receber, a necessidade mínima que ele tem de receber, e qual a necessidade que o locatário tem de receber um desconto? Percebe, Roniel? Então, assim, por que eu estimulo as partes a não se desfazerem dos contratos? Porque elas podem não conseguir, pós-Covid-19, pós-pandemia, né, pós-retorno das atividades normais, elas podem não conseguir repactuar nas mesmas condições, elas podem não conseguir o mesmo imóvel, elas podem não conseguir as mesmas condições, o mesmo preço, o mesmo tipo de carência, o mesmo tipo de período de duração, etc, etc, etc. Né? Pode não conseguir, inclusive, o mesmo imóvel, né, que desejavam, enfim. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, Roniel, que eu sugiro que as pessoas se adiantem a isso, principalmente locadores, né, proprietários, que ao entrar em vigor, entrando em vigor esse PL 1179 de 2020, ou seja, esse projeto de lei se transformando em lei, existe pelo menos aqui um dispositivo, até vou ler para vocês, que é o dispositivo previsto no artigo 9º, né, e parágrafos, que diz o seguinte, ó, vou dar duas situações. No caput, né, na cabeça do artigo, diz o seguinte: não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações Urbanas, até 31 de dezembro de 2020. Aí ele diz: o disposto nesse artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Então, tudo que é de março de 2020 para cá, não pode despejar até 31 de dezembro de 2020, caso esse projeto de lei se transforme efetivamente em lei, certo? E aí, gente, olha o que aí o artigo 2º fala da possibilidade de retomada do imóvel, né? Mas, assim, essa legislação, ela não entrou ainda. Então, assim, não entrou ainda. É um projeto de lei, eu vou já explicar por que eu estou falando sobre ela, né? E o artigo 10 diz o seguinte, ó: os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico-financeira decorrente de demissão, olha o que está tendo de gente demitida, demissão, redução de carga horária ou diminuição de remuneração, ou seja, literalmente a situação de milhões e milhões de brasileiros, poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis vencíveis a partir de 20 de março até 30 de outubro de 2020, bastando que eles comuniquem por qualquer meio idôneo o locador dessa questão. Então, por que eu estou pedindo para as partes se anteciparem a isso, Roniel? Porque se as partes se antecipam, se elas já criam um ambiente de negociação e repactuam antes da lei, antes da lei entrar em vigor, elas já saem na frente. E se utilizando dos artigos 190 e 200 do CPC, ou seja, a possibilidade da negociação a partir dos negócios processuais, sem prejuízo, claro, do próprio termo de acordo e transação extrajudicial, que a doutora já mencionou, ou seja, criando um bom aditivo contratual para isso, você pode, inclusive, disciplinar, já que aqui a gente está falando de direitos disponíveis, disciplinar que as partes não desejam se submeter às regras contidas no PL 1179, caso esse venha a se transformar em lei. Eu vejo como perfeitamente possível isso. Então, eu acho que, principalmente os locadores de imóveis, diante dessa informação privilegiada, veja, acho que esse é o único tipo de situação onde tem-se uma informação privilegiada, devidamente publicizada, posta a conhecimento de todos, porque isso é uma informação privilegiada, né? Você já sabe o que pode daqui a pouco, daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, ser o seu cenário contratual. Então, é bom, é prudente que você, mediante o acompanhamento de um profissional especializado, que vai lhe afastar de toda falta de calma, toda impaciência, todo medo e toda afobação, ele vai te afastar disso e vai criar uma ambiência de negociação contratual propícia para isso. A primeiro momento são essas agora, minhas primeiras anotações aí sobre o assunto. Para poder já tentar entrar no lado mais prático da advocacia,
mesmo, qual era uma sugestão que até eu estava construindo, Bruno, Ticiane e Jaci, com o escritório. Cara, o seguinte era assim, nós tínhamos que diferenciar segmentos, residencial e comercial. Sim. O comercial, o cara alugou aquele ponto para faturar, e ele vai pagar o aluguel com faturamento. Isso é uma coisa. O residencial, ele utiliza para moradia, independente de ele estar empregado ou não, é moradia dele, ele está utilizando o local. Isso é uma outra coisa, eu não vou entrar no segmento do residencial. Mas o que acontece? Vamos imaginar que dessas 4 opções, o cara teve 100% reduzida a atividade dele, não pode abrir, certo? Não pode abrir. O Roniel não vai abrir, beleza. Então, nesse caso, qual seria a possibilidade? Que a nossa ideia, cara, negociar com ele urgentemente para tentar fazer o quê? Cara, vamos escalar. Escala aqui como? Porque a nossa previsão é para 3 meses para frente. Então, o primeiro mês aqui a gente paga, porque foi na metade do mês para o final, isso aí o locador não tem culpa. Beleza. O segundo mês, que é o impacto dos empregados, isso que eu fiz no escritório, viu, Ticiane? Se eu fiz no escritório. Qual era a nossa função? Cara, vamos negociar primeiramente com os colaboradores. Negociamos com todo mundo. Teve essa MP 936 que salvou muita gente. O que foi o segundo passo? Cara, vamos negociar com os inquilinos, com os locadores. Nós negociamos com os locadores para quê? Para não pagar esse primeiro mês de abril. Certo? Aceitaram. Se não tivesse aceitado, a gente ia tomar outra medida, mas assim, aceitaram. E a partir de maio, a gente vê uma redução no pagamento do aluguel porque vai continuar fechado. Não, abriu e só vai, fechou em maio e só vai abrir a partir do dia 15. Ou seja, a gente paga a metade completa e nesses primeiros 15 dias a gente negocia. Tá entendendo? Então, isso é uma possibilidade. E para larga escala, o que foi que nós planejamos? Isso aí eu não tenho nem vergonha de dizer, porque assim, muita gente diz, rapaz, tu tá falando essas lives, tu tá ensinando os teus colegas. Pelo contrário, eu tô ajudando a gente a tentar negociar. Porque se o cara entender a razão, quando eu for sentar para conversar com ele, ele já tá na noção de que é melhor negociar. Sim. Então, qual foi a nossa ideia? Cara, reduziu 100% da atividade, reduz aí 50% do aluguel. Reduziu parcialmente a atividade, como depósito de construção, ou como delivery, que virou que o cara, às vezes a pessoa cresce ou não, reduz 60%, reduz 40% do aluguel. Reduziu quase tudo, assim, o cara não consegue mais trabalhar, reduz 30%. E o cara que não teve nenhum problema, mantém os 100%. Então, ou seja, a gente teve mais ou menos uma escala baseada... Existe farmácia, que farmácia aumentou, concorda comigo, Jaci? Farmácia aumentou o meio. Pode falar, Jaci. Deixa eu só pontuar aqui uma coisa. Primeiro, quando você reduz o faturamento em 10%, em 20%, em 30%, essa pancada não vai para o lucro. Se você reduzir 15% do faturamento, você pode ter um lucro de 0, né? Porque existem alguns custos que eles são fixos, né? Que independente da variação, ele vai ser impactado. Então, não sei até que ponto seria justo dizer assim, você perdeu 20% do faturamento, então vamos... 20% do aluguel. Exatamente, porque a conta não é assim, tipo, eu perdi 20% do meu faturamento, então eu vou perder 20% do meu lucro. A coisa não é linear. Não é linear. Tá? Não sei se dá para entender isso. Entendo. Esse seria só um ponto que eu pontuaria dentro desse cenário que você acabou de falar, né? Aí eu vou pontuar um pouco mais, eu ia falar um pouquinho da lei que vocês estavam dizendo aí, que eu não sou jurista, né, mas eu acredito que ela, se passar, causaria uma insegurança jurídica muito grande. Opinião minha, tá? Os doutores aí que entendem a respeito, mas, enfim. Em relação a oportunidades futuras de imóveis comerciais disponíveis para aluguel, que foi muito citado aí pelo doutor, né? Ele falou que existiria a possibilidade de que no futuro não se pudesse pegar mais imóveis dentro da mesma condição, mesma forma, etc. Eu acredito que pela essa previsão do PIB em si de 5% de redução, junto com a quantidade de pessoas que estão trabalhando em home office, estão vendo que esse custo de ocupação, em algumas das vezes, pode ser desnecessário, eu acredito que exista uma desvalorização
dos imóveis comerciais para um futuro próximo, tá? E, consequentemente, um valor de locação. Mas também eu não vou entrar aí. A minha pergunta é o seguinte, vocês, em cima dos dados que foram levantados por vocês, que vocês disseram que existem 90 milhões de processos ativos e que a população brasileira é majoritariamente litigiosa, né? A proposta que vocês estão trazendo é de que as duas partes deveriam entrar no acordo e, nitidamente, os acordos não tem alguma coisa errada, porque a população brasileira não sabe fazer acordo. Se ela soubesse fazer acordo, a gente não teria esse tanto de litígio. Então, assim, eu estou trazendo dados e estou só... Verdade. A gente sempre conversa sobre isso aí. Então, assim, vocês estão me dizendo assim, olha, a população brasileira é super litigiosa. A população brasileira é uma população que não sabe entrar em acordo. E qual seria a solução para isso aqui? Que a população entrasse em acordo. Mas eu vou dizer uma coisa a você, que o Bruno levantou aqui a bola e eu vou cruzar. O que acontece? A teoria da imprevisão, ela surgiu com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela fez nós, que eu não vivia na época, ela fez o mundo entrar no século XX. O mundo não tinha entrado no século XX até a Primeira Guerra Mundial. Isso é histórico. E agora, o Covid-19 está fazendo o mundo entrar definitivamente no século XXI. Ela catalisou uma evolução de mais uns 5, 10 anos para o ser humano, para a população mundial. Eu acredito nesse fato. Voltando para essa questão da litigiosidade, exatamente por isso que eu acredito que a negociação é a melhor forma. Por quê? Porque as pessoas... Há uma população que não sabe negociar. Não é que não saiba negociar. Não é que não saiba negociar. Existe uma situação de que a academia brasileira da advocacia, ela é uma academia com espinha dorsal de litigiosidade. Isso é uma situação. Isso é uma questão cultural, certo? De litigiosidade. O que acontece hoje? Hoje, muitos advogados já perceberam que não é melhor um bom acordo que uma boa briga, um ruim acordo que uma boa briga. Antigamente achava que era bom, era briga de qualquer jeito. Então, ou seja, diante dessa situação, eu acredito que a Covid-19 nos fez catalisar a nossa evolução. Nós estamos aqui discutindo, o Bruno em Fortaleza na casa dele, você em Fortaleza, Ticiane no Maranhão e eu aqui em Sobral. Então, ou seja, quando nós iríamos fazer isso se não tivesse existido o Covid-19? Então, ou seja, as pessoas começaram a pivotar nessa situação. Então, os advogados, que são os que litigam, que são os que ingressam com demandas, têm que começar a entender que o acordo é muito bom. Porque o que acontece? O advogado tem que começar a entender que pode cobrar fazendo um acordo. Tá entendendo, Jaci? O grande problema que eu vejo, isso é particular, eu estou dando minha opinião. Segunda-feira eu vou fazer uma live com o pessoal do Direito Favorável, falando sobre as perspectivas do mercado da advocacia pós-Covid-19. Então, eu tenho esse pensamento, entendeu? Então, assim, tem que mudar o pensamento? Não, já é necessário agora, porque vai ter gente despejada, tanto por parte do locador, como por parte do locatário. O locatário, eu vou botar para fora esse cara, meu amigo, você vai botar para fora que daqui a 6 meses você vai ficar com o seu ponto desocupado, a população vai mudar o gosto, ou seja, as pessoas vão começar a entender que não precisam estar naquele restaurante, as pessoas vão começar a fazer isso. Nós já estamos vendo exemplos. Oi, Tice, a sua internet está falhando. Está falhando. Você vai pegar, Jaci, o exemplo dessas lives. Oi, Tice, estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo, Tice. Ticiane? Só está sem imagem, mas a gente ouve pouquinho, né? Você tá, só para poder ilustrar, você está vendo essas lives aí agora que o cara está botando 3 milhões de pessoas. Você acredita que daqui a 6 meses, meu amigo, não vai mais existir festa? O cara vai fazer uma live dentro de casa, ele vai te cobrar uma entrada de 5, de R$1, de R$3. O cara vai fazer 6 milhões de reais então na casa dele, sem estrutura. Do mesmo jeito que o cara do ponto tem que entender que ele tem que recuar, o cara que está no locatário também tem que entender que ele tem que recuar. Então as pessoas estão começando a entender isso.
Entendeu? Eu vejo dessa forma, Jaci. Concordo com você que o brasileiro é litigante. Concordo com você que o brasileiro é extremamente litigante. Mas a gente tem que entender que hoje, na atual conjuntura que nós estamos, o melhor hoje seria negociar. Certo. Deixa eu tentar fazer algumas perguntas. Deu para ouvir direitinho, Bruno, aí? Deu, perfeitamente. Eu concordo contigo, porque assim, Ronieli, a gente está partindo de uma premissa agora completamente diferente. Na verdade, eu entendo perfeitamente a colocação do Jaci, ela é extremamente pertinente. Está ouvindo? Deixa o Jaci terminar a pergunta Claro, dele. Claro. Pergunta. Tá, o que eu ia falar seria um pouco mais focado aqui na reunião e para as pessoas que provavelmente estão assistindo, né? Uhum. Que é mais ou menos o seguinte, eu estava vendo um estudo que as empresas brasileiras de pequeno porte têm, em média, 10 dias de fluxo de caixa, né? Empresas de médio porte, 20 dias de fluxo de caixa. E empresas de porte maior, 40 dias de fluxo de caixa. Isso. Todas as empresas possuem uma coisa trabalhista, né? Como é que se chama? Um passivo trabalhista. Isso. Partindo do princípio que elas, como a gente falou, que a redução de faturamento não significa a mesma redução no lucro. O impacto no lucro geralmente é bem maior do que a redução do faturamento. Então, partindo do princípio que essas empresas, pequenas empresas, têm 10 dias de fluxo de caixa e as empresas médias 20% de fluxo de caixa, e que esse passivo trabalhista demissional não é provisionado, né? Tudo bem que existe a possibilidade de fazer uma suspensão de contrato, e etc, etc. Mas, assim, partindo desse princípio, como é que eu consigo dizer que uma empresa vai conseguir pagar o aluguel e não pagar o funcionário? Porque você não tem fluxo de caixa suficiente para bancar as duas operações. Às vezes é uma decisão que você tem que fazer. Você vê o seu passivo trabalhista e diz, eu tenho um fluxo de caixa para fechar minha empresa, pagar o passivo trabalhista, mas eu não tenho para o aluguel, por exemplo. Ou eu posso suspender os contratos, ou eu posso pagar parcialmente, mas eu sei que daqui a 2, 3 meses eu não vou ter nem fluxo de caixa para pagar o meu passivo trabalhista. Então é justo eu bancar esse aluguel agora e criar o meu passivo trabalhista, eu não vou pagar os funcionários a rescisão? Como é que fica isso, assim? Vamos lá. Eu acho que eu tenho uma ponderação aqui sobre isso. Na verdade, não dá para a gente generalizar sobre isso, Jaci, porque, nesse caso, literalmente, cada caso vai ser um caso. Nós vamos ter pequenas, médias e grandes empresas, nós teremos empresas de N setores. Há setores, inclusive, que como você bem disse no começo, aumentaram os seus rendimentos, né? Enquanto que outras basicamente quebraram. Obviamente, então, a maioria, né? A maioria está em situação complicada, né? Ou seja, quem tá aberto, quem está legalmente aberto, está conseguindo os serviços essenciais. Tem algum usuário que está dando delay, tem 2 ligações. É o seu, Tice? Eu mudei aqui a internet, botei em outra e melhorou. Essa tua pergunta foi muito, muito boa, Jaci, porque é o seguinte, na verdade, aí, quando você contrata um profissional para te auxiliar com isso, não basta que ele seja um bom contratualista, isso já é bastante coisa, certo? Mas o que eu considero um bom contratualista? Um bom contratualista não é aquele cara que entende só do contrato o papel, não sabe fazer boas cláusulas, sabe fazer cláusulas amarradas, um contrato lindíssimo, extenso, etc. e tal. Não, o contrato vai para muito mais além disso. O contrato, até que ele chegue no papel, já que o papel é a última coisa, ele passa por várias questões. Ele passa por conhecer o cliente, ele passa por conhecer o segmento do cliente, a realidade do cliente, a saúde financeira do cliente, a estrutura funcional do cliente, o passivo trabalhista do cliente e o que o cliente precisa, qual é o mínimo necessário que ele precisa para respirar e conseguir passar da maneira menos gravosa possível por essa pandemia, essa situação pandêmica. Pronto, essa é a primeira questão. A partir daí, será necessário que essa pessoa aconselhe o empresário a tomar escolhas.
empresário vai precisar tomar decisões, né? Tomar decisões, perdão. Ele vai precisar fazer escolhas. Só que para fazer essas escolhas, ele precisa de informação. E são essas informações que o advogado vai dar. Ou seja, olha, através de uma negociação contratual do teu aluguel, eu consigo tal coisa, certo? Bom, através de uma negociação com teus funcionários, aí já indo para a parte trabalhista, que isso aí o Roniel manda, né? Roniel domina totalmente. Na situação trabalhista, você vai ter várias opções também. A suspensão do contrato, você estava falando da suspensão do contrato de trabalho. Veja, a suspensão do contrato de trabalho, eu entendi a tua preocupação, que é muito mais quase que uma preocupação de justificativa moral, né? Ou seja, como é que eu vou justificar para os meus empregados que eu estou pagando o aluguel, mas eu não estou pagando o salário deles, né? Veja, a questão da suspensão contratual, permitida ali pelas MPs, acho que é 936 e 927, né? O Roniel pode comentar isso muito melhor que eu, já que não é minha área trabalhista. Elas só podem ser feitas, esse tipo de acordo, para suspensão do contrato de trabalho, desde que ambas as partes estejam de acordo. Correto, Roniel? Tem que ter o empregado e empregador. Então, não é, para começo de história, não é uma imposição que o empregador coloca ao empregado. O empregador não consegue fazer a suspensão. A ideia do Djaci, aí depois eu vou só ver aqui, porque o pessoal está com as perguntas aqui, que eu estou aqui segurando as perguntas. Mas, assim, a ideia do Djaci era só assim, com relação ao quê? O que eu priorizo? Não é isso, Djaci? O que eu priorizo diante desse problema? Na minha ideia, eu vou dizer o que é que o escritório aconselha aos clientes. Resolva primeiro com os seus colaboradores. Resolveu com eles, tranquilo, está resolvido, passe a negociar com o locador. Se o locador não tiver interesse em negociar, porque eu tenho uma pergunta aqui para a Tiziane com relação a isso aqui, se o locador não quiser negociar, eu vou para aquelas medidas mais absurdas. Eu estou saindo da teoria e estou indo para a realidade, tá bom? Estou indo para a realidade que o povo gosta de ouvir. Realidade, meu amigo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o decreto, minha empresa fechou completamente, eu vou pegar o decreto, vou alegar a questão da teoria, da imprevisão diante dessa situação, eu não tenho dinheiro, não faturei nada, está aqui o decreto mandando minha empresa fechar, vou fazer um cálculo estimado de quanto é que eu posso pagar dentro do meu fluxo de caixa, faço o depósito judicial e peço a revisão contratual. Eu não posso deixar de pagar o meu aluguel. Mas eu faço isso aí e deixo o juiz decidir. Por quê? Porque eu já vi decisões aqui, eu tenho duas aqui, decisões. O cara entrou com uma ação lá no Distrito Federal pedindo para não pagar o aluguel, não pagar o fundo de propaganda e não pagar o condomínio de um shopping, porque o shopping está fechado. O juiz disse, não, o fundo de propaganda e o condomínio, o fundo de propaganda e tinha outra verba lá, você não precisa pagar. Agora, o condomínio e o aluguel, você paga. O cara ganhou alguma coisa, é quase a metade, fundo de propaganda e condomínio, fundo de propaganda e outra coisa, era quase a metade do valor do aluguel do cara. O cara tentou, cara, é uma medida desesperada? Mas tem que resolver. Se o juiz vai dar ou não vai dar, não importa. O que importa é que você demonstra boa fé. Eu vou nessa... Lembre-se, Roniel, que você na negociação, você tem uma carta na manga, quer dizer, olha, tem um projeto de lei que está na folhinha aí para passar, vistas de passar. Né? Eu tenho uma pergunta para você, que aí me mandaram aqui. Ó. Eu tenho um contrato que vence dia 18 de abril. O inquilino quer renovar sem reajuste. O contrato. E o contrato prevê a renovação com reajuste na base do IGPM. Em tempos de pandemia, o inquilino não quer o reajuste, o proprietário quer o reajuste. O proprietário pode pedir ao dono o ponto por esse motivo, que o inquilino não quer reajustar e o proprietário quer reajustar. Porque o IGPM, se a gente calcular do ano passado, o IGPM está um pouco elevado por conta da questão da inflação e tal, então tem uma elevaçãozinha. Então, a pergunta que ele pediu para eu fazer para você: o que é que eu faço? Está desligado o áudio. Peraí, Tiziane. Opa. Pronto. Está ouvindo? Sim. Nesse caso aí... Você está com dois dispositivos ligados. Ou é o computador e o celular ao mesmo tempo. Tem que fechar um ou botar um no mudo, porque está dando reverberação na voz. Melhorou? Agora deu certo. Ficou top. Agora deu certo. Então,
Nesse caso, o contrato já finalizou, né? Já está naquela cláusula de ser repactuado um novo... Eu acredito, eu não sei se ele já repactuou. Aí vence, é verdade, é um novo contrato. Né? Ele venceu o contrato e ele vai negociar agora a continuidade. Há uma cláusula nesse contrato de que ele pode ser renovado por mais um período e que isso vai ter que ser renegociado. Então, se ele realmente está querendo, já existia a previsão anterior do IGPM e ele está insistindo nisso, mesmo dentro, como eu falei, né, no início da minha fala, mesmo dentro desse aspecto da pandemia, o locador ele tem legitimidade de requerer isso daí, sim. Né? Agora, por quê? Né? Como eu disse antes, a teoria da imprevisão não cabe na situação dos contratos que são regidos pelo Código Civil e por leis que são ligadas às normas do Código Civil. E como o doutor Bruno falou, a cláusula rebus sic stantibus, né, foi uma opção do legislador de 2002 escolher que a utilização dessa cláusula não gere possibilidade de alteração de base do negócio, né? Mesmo que haja mudança nas circunstâncias, como é o caso. Mas no isso é diferente. Até diante da pandemia, você acredita que não pode haver revisão de cláusulas contratuais com relação a valores? Eu acho que não. Eu acredito que não. Exatamente olhando pelo nosso sistema. Eu acho que... Por quê? Como o próprio professor Bruno falou, o doutor Bruno falou, estamos todos no mesmo saco. Estamos todos com problemas. Não é só ele que está com esse problema, mas ele vai repactuar um contrato que vai durar o quê? 5 anos? Se for comercial, pode ser 5 anos, pode ser 10. E ele vai ficar, o locador, amarrado a não ter esse reajuste? Também não é justo. O que pode se tentar conversar é dizer assim, então vamos colocar uma carência de aplicar esse GPM daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Agora nós vamos atualizar só com base no indexador Y, ou só com base sei lá, qualquer outro indexador que eles decidirem. O contrato, repete o valor do último contrato e coloca o reajuste a partir de janeiro de 2021. Isso, você pode tentar, olha, entendeu? Mas isso, o que eu digo é, não vá para o judiciário, porque o judiciário, como eu falei, ele não pode mexer nisso daí, mesmo havendo a pandemia. O que é diferente no caso dos contratos de consumo, que até você mesmo comentou, esse caso que você disse aí do cara que entrou com uma revisão contratual de uma loja do shopping, em que ele disse que ele pediu para suspender o pagamento de verba de propaganda, não sei o quê. O verba de propaganda, condomínio e mas manteve o aluguel. Por quê? Porque manteve você tem naturezas contratuais diferentes nesse caso. Então, a decisão do juiz foi perfeita. Na parte dos contratos que são ligados ao consumo, ele disse, ok, suspende, porque nós temos essa possibilidade de mexer. A regra que rege o Código de Consumidor é da onerosidade excessiva, né? Então, aí ele pode mexer um pouquinho mais nessas cláusulas, mas na do contrato de aluguel, não, tanto que ele manteve, paga o seu aluguel. Entendi. Né? Então, aí, nesse exemplo específico que você deu, a gente vê claramente a diferença da natureza contratual desses diversos contratos que estavam sendo tratados nessa decisão. Então, o que a gente tem que olhar quando a gente vai analisar a situação, nós, magistrados, primeiro, que natureza contratual é essa? Qual a lei de regência dela? Ela é civilista, ela é do consumidor? Qual a lei? Aí a gente vai trabalhar dentro da nossa... Porque o juiz ele não pode fazer o que dá na cabeça dele. Ele tem que seguir as regras e as normas. Agora, perfeita também a colocação do doutor Bruno, quando ele fala, gente, aproveitem o momento antes da PL, sentem, porque você tem uma vastidade enorme de possibilidades de negociação. Porra, eu não tenho que mais.
E você pode fazer o que você quiser. A criatividade do brasileiro não é algo que nós falamos aí pelo mundo. Então, aqui vale, como me surgiu agora rapidamente essa possibilidade desse caso do colega que trouxe a pergunta aí, né, no YouTube, dele poder tentar negociar uma carência, daqui a um ano eu te pago, mesmo que o contrato seja 5 anos, e tentar fazer. Pode usar câmaras de arbitragem. Em São Paulo tem muitas. Eu não sei se aí... No Ceará tem a Câmara Câmara de Arbitral, leva o teu contratante para a Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral que tem convênio com a Câmara Brasil-Portugal de Comércio. Perfeito, melhor, são pessoas treinadas e vão ajudar vocês a fazerem os contratos. Levem para a Câmara Arbitral, levem para outras soluções extrajudiciais, mas o que você corre o grande risco? Vou insistir. Como eu vou usar aqui, não vou usar da minha integridade pessoal, eu tenho uma lei que me garante que eu não vou ser despejado, né? Então, eu vou aqui forçar a barra, não vou pagar o aluguel, não vou ser despejado. O que vai acontecer? Você vai entrar com uma ação, vai demorar 4 anos, essa ação vai ser julgada improcedente, essa dívida vai estar com juros, correção, etc., indexado, impagável, e aí você vai ter bens constritos, enfim, é muito pior. É muito pior. Então, o que deve reger o nosso pensamento dos locadores e locatários, das pessoas que têm contratos, seja ele de qualquer natureza que seja, é uma coisa, boa-fé, integridade. Chegar com boa-fé, com integridade para a outra parte, dizer a real e ir trabalhando possibilidades. Olha, eu não posso isso, eu posso isso, vamos chegar aqui no meio termo. Mas é exatamente isso que eu estava até falando, só pegando o gancho da Tiziane, que às vezes o locador ele é intratável com relação à negociação. Aí, ou seja, o cara, o que ele faz? Cara, eu só tenho uma saída na minha vida, eu não vou deixar de pagar o aluguel porque eu já converto a minha boa-fé em má-fé. Então, o que eu tenho que fazer? Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que calcular quanto é que eu posso pagar agora e dar um plano até para o juiz entender como é seu plano financeiro. Eu vou dizer assim, olha, eu estou no shopping, viu, Jaci? Eu sou uma loja de shopping. Aí vamos imaginar que eu sou uma loja de shopping e o shopping está fechado. Eu calculo que o shopping vai voltar mais ou menos lá para setembro, eu não vou querer ficar sem pagar aluguel até dezembro, isso é sem sentido. Eu vou chegar com um plano razoável para o juiz entender que eu estou de boa fé. Eu vou dizer, olha, doutor, estamos em abril fechado, maio fechado, junho fechado. Eu quero fazer o quê? Nesse período eu quero pagar 40%. Estou depositando 40%. A partir de quando abrir, vai imaginar que condicione ao decreto presidencial emergencial, o decreto do governador, o decreto do município. Olha, no momento que eu começar a abrir, a partir desta data eu volto a pagar normalmente. Até lá, doutor juiz, eu posso pagar 50%. É uma outra situação que você vai abordar com o magistrado. Mas assim, ó. Aí realmente eu acho que o cara está com uma boa fé, doutor, eu estou querendo pagar 50%. Olha, entendeu? Assim, na pior das hipóteses, é a mesma coisa de pensão alimentícia. O cara está depositando dinheiro, logo demonstra ao magistrado uma boa fé da empresa. Isso. Não sei se você entende dessa forma, como magistrado, eu não sei se você entende dessa forma. Não, com certeza. Isso aí é a primeira coisa que a gente vai observar, né? A questão mesmo da... Porque fica muito claro para a gente quando uma pessoa quer usar a lei para poder não pagar o aluguel, ou quando também o locador está querendo massacrar aquela pessoa por algum outro motivo, não está abrindo mão de nada, enfim. Também isso fica muito claro. Muito evidenciado. Olha, tem um problema, né? Aqui que eu vou repassar a vocês. Já sei que tu tem uma pergunta, eu tenho um aqui de Jericoacoara. Tem muita gente assistindo a gente de Jericoacoara. Uma pergunta, cara, que essa pergunta é problemática. Olha a situação, porque Jericoacoara é um principado do Brasil, né? Jericoacoara tem todos os problemas no Brasil, Jericoacoara é específico. Lá, a pousada não paga mensalmente. Não sei se vocês sabem que a cultura lá não é pagar mensalmente o valor do arrendamento da pousada. Eu arrendei uma pousada, eu não pago a pousada por mês, eu pago ela por ano. Nossa. Entendeu o problema? Sabia não. Por ano. Eu chego em janeiro, vou renovar o contrato, eu lhe dou R$200 mil agora para o proprietário. 200 mil Todas? Toda uma vez. 200 mil por ano. Eu te pago 200 mil. Pronto, eu tenho um ano de contrato de aluguel. Tá certo?
Aí estão me perguntando aqui, e agora? Eu já paguei o contrato de aluguel e eu estou sem funcionar porque Jericoacoara está fechada. Não está abrindo nada, até regula, a pessoa que trabalha lá, que mora em outro canto, porque muita gente trabalha em Jeri, mas mora em outras localidades, porque Jeri é muito caro para se morar, para se viver. E essas pessoas têm regulação de entrada. E tiveram os turistas que foram para lá que foram barrados, não entraram mais em Jericoacoara. Esse dinheiro foi pago antecipadamente de caixa ou foi pago antecipadamente com empréstimo? Eu não entrei nesse mérito. Ela está requerendo... De caixa está uma situação ótima, entendeu? Não, que a maioria das empresas... caixa. Assim, a maioria eles pagam de caixa. Isso é comum. Mas o problema mas se eu pagasse por mês, eu tinha como negociar esses meses. Mas você só negocia se você precisar. Nesse caso, como já foi pago... Não, mas ela pegou o apurado dela, do fluxo de caixa dela, ela não tem mais fluxo de caixa. Ela pegou o fluxo de caixa todinho que ela tinha e colocou no aluguel, já pensando em prospectar. Mais de 90% das empresas brasileiras vivem com fluxo de caixa, como eu falei aqui, as empresas que são de médio e grande porte. 10 dias, né? 40 dias. As de médio Nesse porte, caso, apenas 10. Significa que você pega com uma empresa de médio porte aí de 10 milhões de faturamento mês, tá? Que tem, sei lá, 100 funcionários. Se ela deixar de faturar um mês, 3 milhões de folha, é mais 1 milhão de custo de ocupação, é mais não sei o quê. Mas o que eu estou querendo, a pergunta é a seguinte: e agora, nessa situação, que eu não tenho como negociar mais com o proprietário porque eu já paguei? Pois é, era isso que eu ia levantar. Era isso que eu ia levantar, não da questão de já pagou. Mas, assim, quando não se pode pagar, né? Ah, mas 50% é justo, e redução de 50% dos funcionários é justo. Certo, mas se mesmo esse 50% você tendo zero de entrada, você não puder honrar com esse compromisso, como é que você faz? Que a maioria das empresas vão entrar nisso. A gente trabalha para muitas empresas e a gente está vendo isso acontecer com algumas empresas que ligam para mim, já sei o que é que eu faço, qual é a forma de marketing. Olha, no seu caso é um pouco mais complicado, mas você pode fazer isso, tentar vender dessa forma, tentar vender online, que é o que a gente está fazendo bastante para as empresas. Mas algumas empresas, como a Pousada aí, por exemplo, não existe forma de vender online. Você não vai vender um quarto online e a pessoa vai dormir no quarto online, entendeu? Não existe. Então, assim, nesse caso específico, eu enxergo como essa pessoa de Jericoacoara está em muita vantagem, porque já teve fluxo de caixa para pagar isso aí tudo, né? Então, isso é muito bom. Eu acho que muitas pessoas estão preocupadas numa situação que ela ainda vai estar. É a minha percepção, não é? Entendi. Nesse caso, a minha sugestão para negociar, porque vai ter que sobrar para o advogado, era tentar conversar com o locador da pousada para tentar ver se prorrogaria mais um mês de aluguel no ano que vem, entendeu? 2 meses. Cara, em vez de rescindir o contrato de aluguel agora, tu não vai perder nada. Vamos tentar remanejar para 2 meses para frente o período de decreto, vamos tentar negociar 2 meses para frente, entendeu? Seria mais ou menos nessa linha, porque nem o cara perdia agora, porque ele não ia devolver o dinheiro, né? Porque para devolver o dinheiro o cara já deve ter investido, o locador deve ter investido em outra coisa, entendeu? E nem também o inquilino ficava perdendo dinheiro por aqueles 2 meses lá, né? O problema dessa empresa que tu tá falando, Roniel, vai aparecer em janeiro só. Ele não vai ter conseguido adquirir a soma de capital para dar. Exatamente. Então, o problema dessa empresa aí... Dessa não, são várias. É porque é comum lá pagar. O problema dessas empresas de Jericoacoara vão acontecer só em janeiro, entendeu? Só vai acontecer em janeiro. Roniel, eu tenho só queria fazer aqui uma leitura de um autor que ele falando sobre a base do negócio, né? Eu acho que isso aí entra um pouquinho na questão da base do negócio. Ele fala sobre a base do negócio em 2 situações, a base subjetiva e a base objetiva do negócio, certo? E sobre a base objetiva do negócio, ele diz o seguinte, que a base objetiva seria o conjunto de circunstâncias e estado geral das coisas cuja existência ou persistência é objetivamente necessária para que o contrato, segundo o significado das intenções de ambos os contratantes, possa subsistir como regulação dotada de sentido. Então, assim, ao falar que o conjunto das circunstâncias e estado geral das coisas, né, cuja existência,
existência é objetivamente necessária para que o contrato subsista de acordo com a regulação adotada pelas partes, acho que especificamente nesse caso é um pouquinho mais palatável a possibilidade de rediscussão desse contrato ante a existência dessa situação. Mas eu concordo sugerida para que não se precise entrar em absolutamente nenhuma discussão com vistas a judicializar algo, que eu acho que isso não vai resolver em absoluto o problema. Então, essa seria a última opção desejada. Eu também tentaria, já que o valor já foi pago, então não se fala aqui em minoração de valor ou abatimento de parcela mês a mês, eu tentaria conversar e expor essa situação, dizer, olha, eu dependo disso aqui gerar renda para eu ter caixa para te pagar no ano que vem, né? Então, veja, no ano que vem, Ronieli, esta pessoa ou qualquer outra não terá esse caixa para fazer frente a arrendar esse imóvel. Então, também não é um benefício para o proprietário do imóvel tomar isso de volta, porque não tem uma fila de gente agora no mercado querendo dar 200, 300 mil reais por ano para alugar um negócio que sabe-se lá quando é que vai voltar ao normal, percebe? Então na verdade, fazer ambas as partes enxergarem, porque assim, muitas vezes o locatário, ele se autocoloca numa situação de desvantagem, certo? Não é nem o locador que o coloca, ele presume ser a parte mais fraca do contrato e ele se comporta como tal. Tem até um aspecto psicológico nisso aí. Então, por se comportar como hipossuficiente, como parte mais fraca no contrato, ele já coloca uma autoridade, coloca um poder na outra parte, no caso do locador, que muitas das vezes esse locador não tem, certo? Eles estão rigorosamente debaixo da mesma tempestade. Nesse caso aqui, usando de um ditado popular, o pau que dá em Chico dá em Francisco, certo? Então, a chuva, a tempestade está para os dois. Então, não é negócio para o cara, para o arrendatário desfazer o negócio, assim como não é negócio também para o arrendante desfazer, porque se o locador tira esse imóvel, não, vamos desfazer o negócio e eu vou botar esse imóvel para negócio aí no mercado. Não tem gente para botar esse imóvel a girar novamente, percebe? E se tiver alguém, vai querer colocar com condições matando, vai querer colocar uma renda anual muito mais baixa, vai querer colocar um contrato cheio de carência, cheio de pormenores, cheio de cis, poréns e porventuras, entende, Ronieli? Então, assim, desmistificar isso, tirar esse preconceito de que uma parte tem mais poder do que a outra, colocar as mesmas rigorosamente no mesmo patamar, e para os locadores que estiverem se achando efetivamente numa condição superior à do locatário, avisá-los sobre essa questão econômica, né? Ou seja, de que não tem uma fila de gente querendo alugar ou arrendar aquele imóvel, caso aquele imóvel venha de volta para o mercado, mas também alertar, dentro da boa-fé que a doutora Ticiane também ressaltava, você também, dizer que, olha, semana que vem ou daqui a poucos dias pode passar um projeto de lei, que pode passar mesmo, e se esse projeto de lei passar, ele vai me beneficiar. E aí o que vai acontecer? Você, locador, vai acabar ficando até 31 de dezembro sem poder me despejar, você vai ficar até 30 de outubro eu sem ter a obrigação de te pagar, e aí o que você vai preferir? Entendeu? Ficar preso nesse tipo de contrato, já que nós sabemos que esse projeto de lei pode vir a passar, porque assim, veja, eu acho que esse projeto de lei vai passar. Se ele vai passar com texto base, se ele vai passar com emendas, isso é uma outra história. Mas eu acho improvável que não passe nada, entende? Eu acho que alguma coisa vai passar.
Então, a questão é colocar, é situar, trazer o cara para o chão, botar os pés do cara no chão e dizer, cara, você vai querer pagar para ver? Eu estou aqui cheio de boa vontade, estou querendo repactuar, estou te dando duas situações, estou te dando uma situação comercial, ou seja, comercialmente você não consegue viabilizar esse imóvel para outra pessoa, e legalmente nós estamos à beira da aprovação de um projeto de lei que me beneficia e te prejudica pelo menos até 30 de outubro desse ano, sem que eu precise pagar absolutamente nada. E aí, qual realidade, e que até 31 de dezembro você sequer consiga me despejar? E aí, o que você vai preferir? Entendeu, Ronieli? Então, assim, para os locadores que estejam descontextualizados de pelo menos esses dois cenários, é dentro da negociação, já dentro de uma situação preliminar de negociação, situá-lo. Eu não estou falando de ameaça, mas é de situá-lo, porque, assim, muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui e outras tantas pelo Brasil não têm primeiro, ciência da existência desse projeto de lei e, segundo, da dimensão do que ele abarca. Entendeu? Então, é muito sério. É muito sério. Então, Bruno, eu queria acrescentar um personagem aí no contexto que tu colocaste, o advogado. Sim. O advogado brasileiro, ele acha que só se resolve com um processo. Perfeito. E ele acha cultural, doutor. que ele tem que pegar os caminhos da lei para tentar beneficiar o cliente dele. Perfeito, e ele não enxerga o potencial do acordo e da transação extrajudicial. Na profissão dele de advogado, o imenso potencial que isso possui. Perfeito. Em outros países, né, os Estados Unidos é um grande exemplo, né, dessa prática da advocacia. Eles preferem 1000 vezes fazer acordo e as pessoas procuram muitos advogados para fazer qualquer tipo de acordo. Justamente. O advogado é o conselheiro. Ele é o conselheiro, é aquela pessoa que vai aconselhar, que vai ajudar, que vai ter ideia junto com o contratante. Então, eu queria chamar esse personagem da vida jurídica para estar abrindo a mente dele para essas possibilidades que nós estamos conversando. Para isso tudo que tu colocaste, para ele também usar essas armas na mesma medida para o seu cliente. Perfeito, né? exatamente. Mas com uma finalidade, a do acordo. Correto, corretíssimo. Exatamente, acho que é exatamente essa questão cultural aí, que tem que ser modificada. E assim, como o Ronieli falou há algum tempo atrás, não tem a opção de não encabeçar essa mudança. Nós estamos sendo forçados a mudar. Né? Quem não procurar essa realidade, quem não se adaptar a essa realidade, está completamente fora do contexto. Certo? É fugir do pensamento, porque assim, ó, uma das funções primordiais do advogado é dizer, amigo cliente, é o seguinte, legalmente, está aqui os seus direitos, certo? Ok, isso aqui são os seus direitos, nós estamos na teoria, nós estamos no papel. A situação real, o mundo real é esse aqui, certo? Se você quiser brigar, nós temos aqui uma penca de artigos, uma penca de códigos, leis, etc e tal. Agora, se você quiser resolver, então a gente vai esquecer alguns deles, a gente vai flexibilizar a aplicação de alguns deles, a gente vai abrir mão de alguns deles e a gente vai minorar o seu prejuízo para que você consiga passar essa tempestade tendo algum tipo de barco depois dela. É isso, certo? Só que nós temos sim, concordo com a senhora, nós temos sim os advogados que se prendem a isso. Eles acham um artigo ou 2 artigos assim, pronto, achei, vou resolver, quando na verdade o que ele vai resolver é colocar em litígio aquela situação. E veja, eu nem falo daqui a alguns anos, é questão de alguns meses ou semanas, a depender do tamanho da empresa ou das pessoas envolvidas, o objeto daquela ação já terá até se perdido. Não vai mais aproveitar a demandante ou demandado, certo? Quem demandou não vai conseguir a satisfação da dívida. Quem foi demandado também não vai
não vai conseguir resolver de outra forma. Enfim, não vai ser bom para absolutamente ninguém. Tem uma coisa, Bruno, então tem que se criar, como diz aqui no Ceará, tem que se criar na marra essa cultura. A gente está sendo obrigado a enveredar para esse campo. Tem uma situação, Bruno, que a gente tem que atentar, que eu advogo muito para a empresa. Para a gente tentar encerrar, porque senão nós vamos ficar até 10 da noite aqui e o pessoal está cansado. O papo tá bom, né? Tem uma situação que é muito maior do que a situação jurídica. O contrato de aluguel, para mim, é semelhante a um contrato de casamento. Pelo seguinte fato, tem empresas que passam a vida toda naquele ponto. O cara separa da mulher, arruma outra, separa a mulher, arruma, mas ele está naquele ponto. Sim. E numa situação dessa de crise, que você vai litigar, você acabou com a confiança e a relação parceira entre o inquilino e o locador. Sim. Aí está o maior problema. Por quê? Porque isso vai desaguar em diversas outras coisas. O cara vai querer fazer uma reforma, o locador não vai aceitar. Forçar o cara a sair do ponto. Sim. O cara vai querer renovar, ele não vai querer, vai ter que entrar com a revisional, com a renovatória de contrato de aluguel, vai ter que judicializar de novo. Então, ou seja, é um problema muito maior, extra pandemia. É uma coisa que, se você está com um ponto, o seu ponto comercial é bom, cara, eu quero ficar no meu ponto comercial o resto da minha vida. Porque ali é bom, entendeu? Então, tem uma situação aí muito mais profunda, que é uma relação de confiança que vai quebrar. Uhum. Você tinha falado uma conexão, né, Rony? As pessoas estão conectadas ali. No momento que você tem um vínculo. Olha, eu acho, inclusive, que nós temos que começar a pensar em nós mesmos enquanto nação. Quando a gente não consegue resolver uma questão, aqui nós estamos vinculados. Como é que a gente vai querer que o país cresça, que o país se desenvolva economicamente, que o país melhore, se a gente não consegue essa comunicação, essa compreensão de conexão, né? É uma empatia. Nós temos que nos pensar como nação, né? Ronieli, eu queria, antes de que você decida aqui terminar a live, eu não queria que a gente deixasse de falar sobre um tipo de contrato que a gente acabou não falando aqui, mas que me deixa muito preocupado, porque literalmente milhões de pessoas estão vinculadas a esse tipo de contrato. Sejam pessoas físicas ou jurídicas, que são os contratos que têm garantia de alienação fiduciária, certo? Então, vamos lá. O pessoal pode pensar que alienação fiduciária é a mesma coisa que hipoteca. Não é, tá, gente? É completamente diferente. Certo? Alienação fiduciária é um tipo de garantia real, ou seja, uma garantia fundada na coisa, no caso o imóvel, importando aqui a nossa discussão, né? Ou a móveis mais caros, né? Às vezes alguma fábrica, alguma indústria tem ali um maquinário que custa centenas de milhares de reais ou alguns milhões de reais, dado em garantia de alienação fiduciária. Bom, enfim. Mas falando de imóveis, né, que a Lei 9.514 de 97 regula, certo? Não é a mesma coisa que hipoteca, tá, gente? Porque muita gente pode pensar assim, deixa isso aí e ir para a justiça, que isso aí eu resolvo lá na justiça. Não vai resolver na justiça porque não vai para a justiça, tá? Essa é a questão. A hipoteca, para que ela seja executada, ela efetivamente tem que ir para a justiça. Por quê? Porque o bem ele não saiu da minha propriedade. Então, algum juiz tem que expropriar aquilo ali, tirar da minha propriedade, desapropriar aquilo de mim, levar à praça, né, ou popularmente leilão, vender aquilo ali, pegar aquele valor e satisfazer a dívida do credor. Isso aí sim pode levar alguns anos. Aí isso é bom para o devedor. A alienação fiduciária é completamente diferente. E é o que hoje 99,9999% das transações bancárias são feitas com isso aí. Então, seja compra e venda, com financiamento, vai ser alienação fiduciária, seja empréstimo de empresa para pegar fluxo de caixa, enfim. Sempre que se toma imóvel, se toma em alienação fiduciária. E aí que eu quero alertar o pessoal sobre a gravidade de não se adimplir, né, não estar em dia com esses contratos. Veja, todos esses contratos vão ter as cláusulas chamadas cláusula de carência, certo? Então, alguns bancos vão prever cláusula de carência de 30 dias, outros de 60 dias e, excepcionalmente, alguns de 90 dias. O que é o prazo de carência? É o prazo que você
devedor pode dever. Então, se no seu contrato de alienação fiduciária tem lá, prazo de carência, 30 dias. Aquilo está dizendo, se você atrasou durante 30 dias, a partir do 31º, o credor já pode solicitar ao registro de imóveis que te intime. Intime o quê? Intime você para pagar as parcelas em atraso. Então, o cartório do registro de imóveis vai te intimar para que você, em 15 dias corridos, não são dias úteis, 15 dias corridos, você pague aquele valor apresentado pela tabela de projeção do banco, ou do credor, porque não necessariamente precisa ser um banco, né? Particulares podem contratar mediante alienação fiduciária. Se você não pagar nesses 15 dias, vai ser certificado isso na matrícula. O credor vai buscar uma certificação do registro de imóveis de que não foi pago aquele valor, ele vai até a prefeitura, pede para ser emitida uma guia de TBI, paga essa guia de TBI, volta no registro de imóveis e consolida para ele a propriedade. Pronto, você perdeu a propriedade em coisa de menos de um mês, certo? Então, assim, gente, isso não está no texto base do PL 1179, existe uma emenda, precisamente a emenda número 14, que é do senador Álvaro Dias, para que isso também seja colocado no texto do PL 1179 de 2020. Então, isso pode entrar, mas isto sequer está no texto base. O que eu quero alertar as pessoas? Para não se confiarem que isso pode entrar no projeto de lei, que pode ou não virar lei, para não deixarem de adimplir, não deixarem de honrar esses pagamentos, onde o seu imóvel esteja dado em garantia de alienação fiduciária. Se você efetivamente não consegue pagar, é você procurar os bancos para repactuar. Bruno, eu não posso obrigá-los a isso. Veja, nós temos um bom norte aí. A Caixa Econômica Federal já parametrizou isso, que vai suspender, salvo engano, por 3 meses, né? Até aplicativo e tudo. Pessoal, os outros bancos, os bancos privados, costumam seguir essas atitudes da Caixa Econômica Federal. Então, procure os bancos, porque os que já não se anteciparam vão seguir essa tendência, porque eles não estão alheios à realidade. Então, eles vão ter que resolver essa questão, porque não é interessante para eles, Ronieri, gastar os tubos de dinheiro para retomar essas propriedades e ficar com esse passivo multimilionário que eles não vão conseguir vender para ninguém, que eles entendem. Fora isso, você pode potencialmente desencadear uma crise como aconteceu nos Estados Unidos, da bolha imobiliária. Exato, exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte, tem possibilidade, as sinalizações são muito positivas, porque Caixa já fez, e geralmente os bancos privados seguem a Caixa, mas cedo ou mais tarde eles provavelmente vão seguir, né? A gente está numa realidade que as mudanças são de um dia para o outro, às vezes de uma hora para outra, né? Então, tudo tá, o que é hoje, na segunda-feira, pode já não ser mais. Então, mas a tendência, a sinalização é que os bancos sigam isso. Então, antecipe-se. Veja, primeiro, pegue a sua via do contrato em casa e veja qual é o seu período de carência, porque aquilo ali é o período. Se é de 30 dias, você vai poder dever a parcela de um mês. Se é de 60 dias, até 2 meses você ainda consegue dever. Depois disso, o banco está autorizado a fazer aquele procedimento que eu disse para vocês. Então, não deixe isso para lá, isso é muito sério, é um procedimento muito rápido para a retomada do imóvel pelo credor, mas se você se antecipar, você já sai na frente e você muito provavelmente conseguirá repactuar isso aí de uma forma que caiba no seu bolso. Eu queria realmente alertar isso para o pessoal, porque eu acho que é uma das situações mais graves que se terá agora nesse período da pandemia. Eu queria só acrescentar que contrato bancário é contrato regido pela Lei do Consumidor, que é uma lei de consumo. Isso. Então, cabe revisão, né? E aí já é outra regência a onerosidade excessiva, nesse caso, eu acho que é completamente aplicável, né? E aí já é totalmente diferente do outro contrato que a gente estava conversando. E o que é melhor, né, doutora, que é independentemente de quem seja a parte contratante. Pode ser uma baita de uma empresa extremamente rica, etc. e tal. Salvo engano, foi em 2004 que o STJ sumulou essa questão e ele disse, olha, toda e qualquer
relação bancária é regida pelo CDC, porque antes disso existia a diferença, né? Ou seja, a questão do consumidor final, se era ou não era o consumidor final, se era ou não era imposto suficiente e tal. Chegou, acho que foi 2003 ou 2004, o STJ pacificou isso aí, passou uma regra e disse, não, é tudo pelo CDC. E pode ter a possibilidade de inversão de ônus de prova, então Isso. tem uma série de outra regência que é totalmente diferente. Então, aí já cabe uma revisão contratual tranquila. Para aqueles que não conseguirem fazer acordo com bancos, que bancos às vezes são difíceis. Exatamente. Então, para não passar por nenhuma situação vexatória, realmente... Aí a gente vai para aquela hipótese que o Roniel havia colocado para outra situação, né, doutora? De procurar já muda totalmente o contexto. É outro contexto. Entendeu, Roniel? Então, esse é um caso onde que milhões de brasileiros estão incluídos. Sejam eles pessoas físicas, sejam eles pessoas jurídicas. Pessoal, nós já estamos com 1h47 de live, você tem noção? Passa rápido demais. Deixa eu só... Passa, foi verdade. Mais ou menos um resumo, né, do que eu consegui captar aqui. Então, assim, apesar de nós termos uma população brasileira litigante aí, né? O Djaci eu estou preso nisso. Mas, assim, não, o que eu quero dizer com isso é simples. Não, tá certo, eu entendi. Né? Então, por mais a justiça, ela depende dos olhos de quem vê, né? Então, assim, por mais que o inquilino e as duas partes queiram fazer um acordo, às vezes esse acordo não sai, às vezes o que é justo para um não é justo para outro, né? E aí pode ser que esse acordo não saia. A primeira pergunta é: existe a possibilidade desse contrato ser rompido? Olha, eu tiro minhas coisas aqui de dentro, eu vou estar aqui, eu saio, o imóvel é seu, ou, por favor, então tire suas coisas daqui de dentro, o imóvel é meu. Assim, essa quebra de contrato sem ônus para nenhuma das partes, essa é a primeira pergunta, né, que eu teria. Isso sem acordo, Djaci? Isso sem acordo? Sem chegar a um acordo. Essa seria a parte onde o doutor Bruno falou aí, perde-perde, né? Porque eu acredito que não deixa de ser uma perda para ambos os lados. É porque geralmente os contratos que sejam terminados, sejam rescindidos de forma imotivada, ou seja, sem motivo, implicará no pagamento de uma sanção, de uma multa para quem está desfazendo o contrato. A pandemia não entraria com... Não. Porque é uma situação posta para ambas as partes. Pois não, doutora. Eu acho, Djaci, que num caso extremo, claro que as pessoas podem entrar no judiciário para revisão contratual. O acesso ao judiciário é amplo, né, e restrito. Caberia, sim. Agora, a grande questão é que tem que se colocar a culpabilidade da parte, tem que se provar essa culpa. Porque a teoria da imprevisão, ela prevê a prova dessa culpa, que uma das partes gerou culpa para que aquele contrato fosse rompido. A mera existência da pandemia, ela não configura. Pode ser que você possa tentar provar, não, além da pandemia, ele ficou muito irracível, não consegui fazer de jeito nenhum outro acordo, aí pode ser que você consiga. Não é totalmente impossível, sabe, Jessi? Uhum. Dependendo da situação e do que tu conseguires provar, pode ser que se configure aí a culpa da parte de não se conseguir chegar a um acordo, né, de mudança de repactuação. Pode ser, não é impossível. Tá? Mas o que tem que ter em mente é que você vai ter que provar a culpa. E como você mesmo disse, vai depender de como você prova, das provas que você possui, se essa prova vai convencer o juiz. Exato. Né? E o juiz ele tem uma liberdade de convencimento, ele tem que fundamentar esse convencimento na decisão. Mas ele pode... Aí você vai cair na possibilidade do sim ou do não. Não há como se prever o que vai acontecer. Tá bom? Tá sem funcionar teu microfone. O meu? Tá funcionando? Não. Tá ouvindo? Acho que todos estão funcionando. Roniel, o teu. Tá no mudo, tu tem que tirar do mudo. Tá, agora tirou, vai. Não, tá sem áudio.
Então, vamos lá. Vamos fazer as vezes do Rony e dizer muito obrigada Adorei conhecer vocês, tá, Bruno? Igualmente, doutora. Djaci, foi uma experiência maravilhosa, né? Espero que a gente se encontre outras vezes para debater. Adorei a experiência. Com certeza, eu acho que ele está dizendo ali que vai entrar para falar alguma coisa ainda. Vamos esperar. Deixa eu só colocar aqui, ó. Vê o que ele te mandou aí, Djaci. Aqui não me mandou nada. Deixa eu tentar ligar para ele aqui. É. Vou te ligar no WhatsApp. Eu peço só que vocês coloquem no mudo aí. No mudo? Eu vou colocar no mudo? É. Tá. Vai, pode falar. Pode falar aí, vai. Ah, tá aí, entrou na praia aí, ó. Gostei. Agora deu certo, né? É, agora deu. Eu queria agradecer a todo mundo. Foi um evento que a gente queria criar de uma perspectiva diferente, de abordar de uma outra perspectiva essas análises contratuais que muita gente estava precisando, tirar muita dúvida com relação a isso. Eu tentei, da melhor forma possível, tentar trazer a visão do empresário, a visão de um consultor extremamente preparado, a visão do judiciário e a visão do advogado que sofre com as demandas dos clientes que todo dia ficam perguntando, indagando. Eu quero agradecer, primeiramente, a Tiziane, porque é uma amiga de mais de 5 anos aí, nós estudamos juntos, somos amigos há muitos anos. O Bruno, que é o nosso consultor aí, externo do escritório com essa parte imobiliária, que ele é um fera. Para mim, Obrigado. No Ceará, é um dos caras mais capacitados dentro do estado do Ceará com relação a essa questão de direito registral, notarial. Djaci, que é um amigo que de pouco tempo, mas assim, é um cara que tem muito contato, a gente tem uma sintonia muito grande, principalmente com essa questão de o que é que vai vir depois do Covid-19. A gente está trabalhando muito nessa ideia do que o mercado vai trazer pós-Covid-19. E agradecer a todos vocês que ficaram aí na live, 2 horas de live, vai dar 2 horas de live aí, um tema muito extenso, muito denso, mas espero que a gente possa ter respondido a maioria das dúvidas de vocês. Perfeito. Muito obrigado Tranquilo. também, Ronieli. Agradeço aí mais uma vez pelo convite. Você sempre inovando aí e partindo na frente para a discussão de temas que são relevantes, né? Então, fico sempre à disposição. Foi um prazer conhecer a doutora Tiziane, foi um prazer discutir agora com mais tempo, mais calma com o Djaci, né? E estou aí à disposição para também quem quiser entrar em contato e tirar mais dúvidas que tenham ficado aí durante a live. Um prazer revê-lo aí, Bruno, né? Doutora Tiziane, um prazer conhecê-lo. Prazer foi meu. Espero que possamos nos encontrar novamente em breve aí. Com certeza. Bacanas como essa. Um abraço, até mais, boa noite. Abraço, boa gente. noite, bom final de semana. Tchau. Tchau.